Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao canal Teologia Radical, hoje dia 6 de novembro de 2022. Vocês devem se lembrar que no vídeo sobre quem é o meu próximo, eu fiz uma afirmação lá que traria em um vídeo posterior o argumento adventista a respeito dos 10 mandamentos, conhecido como o Decálogo. Se eles existiam no Éden, se Adão guardou o sábado, vocês devem se lembrar desse vídeo. Sugiro que vocês vão até o vídeo e assistam, também é muito legal. Eu trago ali uma argumentação sobre quem é o meu próximo, no sentido bíblico, ok? Não no sentido comum de hoje, mas no sentido bíblico. E hoje quero trazer aqui esse tema para vocês, porque antes de falar sobre o tempo, preciso entender uma coisa. Vamos construir o argumento assim. O argumento adventista, ele se constrói da seguinte forma. Eles dividem a lei de Deus em duas. Lei moral e lei cerimonial. A lei moral, para eles, se constitui nos 10 mandamentos, ou seja, o chamado decálogo. E as leis cerimoniais são as leis escritas por Moisés, que regulam os sacrifícios, a liturgia, todo o culto judaico da época do tabernáculo e do templo de Salomão, e por fim, de forma geral. Então, eles dividem a lei em duas, ok? Só que para a lei moral, que eles chamam de lei moral, isso é uma divisão arbitrária criada pelos adventistas. Essa lei moral, elas têm princípios eternos e validade eterna. E, portanto, se uma lei tem princípios eternos e validade eterna, elas existiam antes de serem proclamadas no Sinai, e depois de serem proclamadas no Sinai, depois de quando Jesus Cristo voltar, esse é o argumento adventista, a lei continuará vigente. Então elas são eternas, elas não têm fim. Só que se você for à Bíblia e ler as passagens onde a lei dos 10 mandamentos é mencionada, você vai observar que elas foram proclamadas ali no Sinai, naquele momento, e foram proclamadas diretamente a um povo específico, entende? Elas não têm essa validade anterior que os adventistas querem dizer. E o argumento adventista, ele se pauta também na ideia de que se ela é atemporal, se ela é eterna, portanto ela existia no Éden. E, consequentemente, Adão provavelmente aguardou. Só que aí cria-se com isso uma série de problemas, porque é o que eu vou trazer aqui hoje. Se cria uma série de problemas porque como poderia Adão ter guardado uma lei que, primeiro, ainda não tinha sido proclamada, porque esse argumento adventista não faz sentido no Éden, eu vou explicar aqui por quê. Uma lei que não tinha sido proclamada e ela não tinha uso, vamos dizer assim, um cumprimento para aquela época. Eu estou levando em conta que a história bíblica menciona Adão, Eva, os seus filhos, etc. Entendeu? Eu estou trazendo aqui o argumento baseado no que está na Bíblia. Não vou entrar em outros méritos, se Adão existiu, se não existiu, isso aí é irrelevante aqui. O argumento é esse. Não faz sentido uma lei como a dos 10 mandamentos para Adão no Éden. Por quê? Vamos lá. Primeiro ponto. Não existe menção aos 10 mandamentos em nenhuma parte de Gênesis. Não existe menção aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles entram na Bíblia em Deuteronômio capítulo 5 e Êxodo capítulo 20. Eu vou trazer aqui depois por que eles são mencionados somente lá. Qual é a única ordenança que Gênesis mostra que Deus deu a Adão? Está em Gênesis 2, versículo 16 a 17, que diz assim: ordenou Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a única lei que foi promulgada, vamos dizer assim,
né, para efeito de argumento, foi promulgada para Adão, foi essa lei. Deus não promulgou uma lei para Adão conforme ele promulgou para o povo israelita no deserto, no Monte Sinai. Ele não fez isso. Aqui a única lei, se é que se pode chamar de lei, a única ordenança dada a Adão foi essa. É não comer da árvore do bem e do mal. Foi exatamente isso. E aí, um fato interessante que eu não ouço nenhum adventista falar é o seguinte. Aí agora vamos lá, vamos mencionar. Êxodo capítulo 20 diz, menciona os 10 mandamentos, e aí diz que a respeito dos mandamentos, né, ele dá uma lista lá, que são: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura. Né? Aí diz assim: 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. E aí eu pergunto para os meus irmãos adventistas o seguinte: se os 10 mandamentos já existiam no Éden, não faz sentido Adão ter sido criado no 6º dia e logo ter descansado no 7º. Por quê? Porque o mandamento é muito explícito. Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Né? Como está aqui. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Você entende que esse mandamento não pode ser aplicado a Adão? Porque, primeiro, ele foi criado no 6º dia. Que tipo de obra, que tipo de labor, atividade laboral Adão teria feito para que ele cumprisse o mandamento de no sábado descansar? Só por esse pequeno motivo já deveria ser dado ao argumento adventista uma rejeição. Né? Só por aqui já deveria ser rejeitado. Então você percebe que o escritor de Gênesis, ele não fala, ele não escreve que Adão guardou o sábado. Ele simplesmente diz isso. Ele conta ali a história do jardim, ele conta a respeito da criação da mulher, que nós já mencionamos em outro vídeo, e ele conta, e ele diz que veio uma ordem de Deus para Adão para não comer daquela árvore, que aí ele acaba comendo e acaba transgredindo isso aí. Né? Porque o argumento adventista ele é muito pautado assim, de que os 10 mandamentos eles já existiam antes de serem proclamados, eles têm vigência eterna, e se Adão transgrediu os 10 mandamentos. Não, Adão transgrediu, segundo o próprio Gênesis, a ordem de não comer da árvore do fruto do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. Foi essa a determinação dele. Então, existiu alguma lei que ele transgrediu? Qual? Essa lei. É o grande problema, e que eu menciono também em outro vídeo, esse é o contexto conveniente. Quando eu quero defender uma doutrina específica, eu arrumo 1001 desculpas, eu esqueço do contexto, eu esqueço do que vem antes do versículo, eu esqueço do que vem depois, eu quero só aquilo ali para defender a minha doutrina. Como eu mencionei no outro vídeo sobre Juízes 10, onde um pastor aí famoso alega que esse versículo fala de Jair Bolsonaro, né? O versículo não tem nada a ver. Fala do Jair da Bíblia, o Jair bíblico sim, o Bolsonaro não tem relação nenhuma com esse versículo. Então é isso que eu falo, o contexto conveniente. O adventista aqui, ele também usa o contexto conveniente. O escritor de Gênesis menciona que Deus deu uma ordem a Adão para que ele não comesse do fruto de uma determinada árvore. E ele transgrediu essa ordem junto com a sua mulher, e por isso foram banidos do jardim. Essa foi a determinação dele, essa foi a sua transgressão. Ele não transgrediu nenhuma lei moral eterna vigente. Né? Então, fica claro para vocês que Gênesis 2, 16 e 17 é a única ordem dada a Adão, e de que, portanto, essa ordem, nesse versículo, é claramente ensinado que Adão tinha apenas essa lei que ele poderia transgredir, ok? Fica claro isso, tá certo? Então agora vamos entrar no outro ponto. Qual é o objetivo de alguma lei? Eu tenho um livro aqui em casa, que é Respostas a Objeções, de Francis Nichol,
ele é um autor adventista que faz objeções, argumenta contra essas pessoas que defendem, que falam o contrário dos argumentos adventistas, né? Ele procura explicar aqui e defender o argumento adventista. Então ele traz uma ideia aqui de que as leis não precisam existir escritas para que elas tenham vigência. Eu vou ler um pedaço aqui para vocês compreenderem o argumento do autor, e eu vou trazer aqui uma questão também para comparar. Não se pode necessariamente concluir, diz o autor, que pelo fato dos 10 preceitos do Decálogo não terem sido proclamados audivelmente antes do Sinai, ou escrito antes naquela data, eles não existiam antes daquele tempo. A analogia com leis humanas revela que essa conclusão é injustificada. Durante séculos, a Inglaterra teve o que se conhece como lei comum ou direito consuetudinário, que é a parte integrante de todo o sistema de jurisprudência inglês e posteriormente americano. Apenas lentamente a lei comum foi codificada e posta em forma escrita. Por séculos, muitos estatutos desse direito consuetudinário foram transmitidos de uma geração para outra, com pouca ou nenhuma referência escrita. Então, o que o Francis Nigel quer dizer? Que apesar da lei dos 10 mandamentos não terem sido promulgados antes do Sinai de forma audível, que as pessoas pudessem ouvir, ela já existia. E aí ele faz uma analogia com as leis humanas, aqui a lei do direito consuetudinário na Inglaterra, etc. Né? Então, da mesma forma, eu faço uma analogia com as leis humanas, com as leis brasileiras. Né? Eu não sei se o pessoal conhece, eu não conheço, não tenho muito conhecimento jurídico, mas é fácil ler. Código Penal, artigo 1º, o que ele diz? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, o que a lei está dizendo aqui? Você pode ser punido como criminoso sem que haja uma lei que defina esse crime? É isso que a lei está dizendo. Eu não posso ser punido, eu não posso ser preso, ou melhor, para deixar claro, para fazer analogia com o argumento, eu não posso ser preso se não, como criminoso, cometi um crime, transgredi uma lei, se essa lei não existe. Então, não há crime sem lei anterior que o defina. Está bem claro. E aí, o argumento adventista, ele peca nesse sentido, porque ele quer dizer que a lei, apesar de não ter sido proclamada, definida, vamos usar o termo do Código Penal, uma lei definida por escrito, mas ela já existia, porque existiam durante séculos, né, como ele fala aqui, um sistema de jurisprudência que já havia sendo seguido, né, durante muito tempo, e depois eles circunscreveram aquilo ali por escrito. Porém, se vocês observarem na Bíblia, não é assim que funciona. Né? Por quê? Se você olhar o Gênesis 2, 16 e 17, é o versículo que mostra claramente que a única ordenança da Adão foi essa. Não existiram outras. Não existiu nada escrito sobre guardar sábado, sobre honrar pai e mãe, como diz os 10 mandamentos, entende? E aí, para provar que só existiu essa ordenança, vocês acompanhem comigo aqui, Gênesis 3, agora eu já estou em Gênesis 3, do versículo 9 ao 11, versículo 17. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e me escondi. E Deus perguntou-lhe, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Vê que o versículo casa com 2, 16 e 17. E ao homem disse, por que deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela? Aqui, repete o texto de novo. Da árvore que te ordenei que não comesse. Maldita é a terra por tua causa, etc, etc. Então, a clareza do texto está nítida. Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse. Essa era a única ordenança dada a Adão. Não existia nenhuma outra ordem. Então não existia, portanto, pela lógica, nenhuma lei que pudesse definir algum crime de Adão. Se Adão cometeu um crime desrespeitando uma lei escrita,
essa lei foi: não poderás comer da árvore da ciência do bem e do mal. E assim mesmo não era escrita, foi só uma ordenança audível de Deus, certo? E, portanto, a conclusão é óbvia. Não existia, não tinha como Adão transgredir nenhuma outra lei do decálogo. Por quê? É muito simples o raciocínio. Eu queria que os irmãos adventistas atentassem para esse raciocínio. Faria sentido Deus dizer para Adão, lá no Éden: honra teu pai e tua mãe? Quem eram os pais de Adão? Eu te pergunto, irmão adventista. Como que Adão poderia guardar os 10 mandamentos? Ou o sábado, porque a construção do argumento se dá assim: olha, a lei é vigente, ela é eterna, ela existe antes do Sinai e, portanto, ela existia no Éden. Adão guardou a lei e, portanto, guardou o sábado. E aí eu te afirmo aqui que é impossível Adão ter guardado esse sábado. É um argumento até risível do ponto de vista teológico e comum das leis. Haveria sentido Deus dar essa lei para Adão? Haveria sentido Deus dizer para Adão: honra teu pai e tua mãe? Quem era o pai de Adão? Quem era a mãe de Adão? Entende a ilogicidade do argumento? Não adulterarás. Se pela lógica da própria Bíblia só existia Adão e Eva. Estou indo dentro do próprio texto. Existia apenas Adão e Eva. Não adulterarás. Para Adão, que sentido? Outra coisa, não furtarás. De quem ele furtaria? Entendeu? Entende? Não cobiçarás a mulher, não cobiçarás a casa do teu próximo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Que próximo? Só tinha Adão e Eva. Entende? Conseguem compreender o raciocínio do argumento? Então, assim como Adão não guardou nenhum dos preceitos do decálogo, ele também não guardou o sábado. E por um simples motivo. Primeiro, que só existiu uma ordem para Adão, que era não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Foi essa ordem que ele transgrediu, certo? E, portanto, a lei não era do conhecimento dele. E justamente porque o decálogo ele não tinha sentido ser aplicado. Veja só, é como diz o nosso Código Penal: não existe crime sem lei anterior que o defina. Adão cometeu alguma transgressão? Sim. Então existiu alguma lei que ele transgrediu. Mas qual é? Será que o texto mostra? Mostra. Gênesis 2, 16, 17 e Gênesis 3. Mostra que a única ordenança foi a da árvore do bem e do mal. Então, essa era a ordenança que foi dada a Adão e que ele transgrediu. E, portanto, conclusão lógica, os 10 mandamentos não existiam no Éden. É a mesma coisa que, fazer uma analogia aqui agora com outra lei. Nós estamos no século 21, 2022. Os nossos veículos, nossos carros, eles andam aí a 220 por hora, até mais, né? Mas no nosso Código de Trânsito Brasileiro, existe uma limitação de velocidade nas rodovias. Por exemplo, aqui, falando aqui de nós, a BR-101, o limite de velocidade dela é 110 km por hora. Se você ultrapassar esse limite, você pode ser pego no radar e ser multado. Aí eu te faço a seguinte analogia. Você chega para um motorista do início do século XX, quando começou aqueles veículos lá, aqueles primeiros veículos da Ford e da época, chega para ele na época lá e diz assim: motorista, veja bem, você não pode ultrapassar 80 km, ok? Você não pode ultrapassar. Aí ele ia dar risada para você. Como assim 80? O meu carro só chega até 40 por hora. Eu nunca vou ultrapassar 80 km, porque o meu veículo só chega a 40 por hora. O que eu estou querendo dizer com isso? Qual é a analogia que eu estou querendo trazer? É que a lei ela precisa ter um objetivo claro. Ela precisa estar direcionada, né, a ser cumprida. Ela tem que ter elementos para que possa ser cumprida. Tem que ter materialidade. Eu não tenho como determinar uma lei sem dar as condições para que ela seja cumprida. Então, hoje, como os veículos possuem
sistemas que o façam funcionar em alta velocidade, então aí sim a lei restringe aquele limite ali para poder trazer segurança à vida das pessoas. Da mesma forma, isso não podia ter sido dada uma lei a Adão que ele não tinha as condições, que não reunia as condições necessárias para que ele pudesse cumprir essa lei. É como os exemplos que eu dei aqui. Honrar pai e mãe. Que pai? Que mãe? Entendeu? Acha assim, que se o judeu ouve um argumento desse, ele até dá risada, porque... né? Então, só para poder agora entrar na questão assim, a lei. Então, já que a lei não existia no Éden, quando que ela foi dada? Ela foi dada no Monte Sinai. Isso aí a Bíblia deixa claro. O adventista, ele torce essa ideia, por quê? Porque para ele é importante, primeiro, como eu falei, dividir a lei em duas, ele divide a lei de Deus. Para ele, lei de Deus é só o decálogo e lei cerimonial é a lei de Moisés. Com essa divisão, ele dá supervalor à lei dos 10 mandamentos, ele supervaloriza o decálogo e com ele o sábado. Ou seja, eles conseguem dar mais valor ao decálogo porque dividem, mas a lei, ela em si, ela é uma só. A lei bíblica é uma só. Ela pode ter diferenças de significado no contexto onde ela se insere. Mas é onde eu falo. O contexto é conveniente quando tiver que defender qualquer doutrina. Então, para defender a doutrina de que os 10 mandamentos existiam antes do Sinai, eles esquecem do contexto. Mas quando eles querem dizer que não, aí eles aderem ao contexto. Então, vamos lá. Quando que a lei foi promulgada? Primeiro texto, Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei de onde? Da terra do Egito, da casa da servidão. Então, de onde o povo estava saindo? Do Egito. Para quem essa lei estava sendo dita? Para o povo que estava saindo da terra do Egito. Eu posso confirmar isso em outro texto? Posso. Deuteronômio, capítulo 5, é o texto que todo adventista devia ler e reler 1000 vezes. Deuteronômio 5 menciona os 10 mandamentos. E aí ele diz assim: e chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, de forma audível, no Sinai, conforme o autor disse aqui. E aprendê-los-eis e guardá-los-eis para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. E aqui esse texto é muito claro, Deuteronômio 5, do versículo 1 ao 3. Primeiro, que a lei ela é dada de forma audível a Israel. O texto está claro. Chamou Moisés a Israel e disse: ouve, Israel. Está falando com Israel, não está falando comigo, não está falando com o adventista, mas com Israel. Né? Não fez essa aliança com nossos pais, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. O texto é muito claro. É impossível torcer esse texto. Então, de forma clara, de forma nítida, os 10 mandamentos foram dados ao povo de Israel. Foram dados aos judeus. A eles lhe pertencem os 10 mandamentos, a lei, as ordenanças, o culto. E isso está até na Bíblia. Até Paulo menciona isso, em Romanos capítulo 9. Romanos 9:4 fala que são israelitas, está falando dos irmãos dele, né? Dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Então, de quem é a lei? Dos israelitas. A lei, os 10 mandamentos, pertencem aos judeus. É a lei deles. Eles não são, eles são os depositários desta lei. O adventista, ele se apropriou dessa ideia de lei, talvez baseada nas ideias de Ellen White, e torcendo os argumentos, misturando com o Novo Testamento, querem com isso afirmar que os 10 mandamentos existem e são vigentes. São vigentes para os judeus, para nós não.
entende? Então existem alguns textos aqui, eu mencionei Deuteronômio 5, né, que fala que a aliança foi feita com os judeus, aqueles da época lá, quando eles ouviram, que eles foram promulgados para aqueles que saíram da terra do Egito, como eu mencionei em Êxodo 20. E existe um outro texto, Êxodo 31, 17, também deixa muito claro assim: entre mim, Deus dizendo, entre mim e os filhos de Israel é um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Então, a lei, esses textos aí, eles são muito claros, de que a lei foi dada para Israel e não para toda a humanidade. Mais 2 versículos, mais um, né? Esse outro aqui, ele já mencionei, Deuteronômio. Neemias capítulo 9, verso 13, diz assim, ó. Neemias escreveu: desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, bons estatutos e mandamentos. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e lhes ordenaste mandamentos, estatutos e uma lei por intermédio de teu servo Moisés. O que o texto sugere? No monte Sinai, Deus promulga a sua lei e faz o sábado ser conhecido por eles, né, para o povo judeu, aí sim para ser observado como mandamento para o povo judeu. Não para Adão, e não para Abraão, e nem para Jacó. Os patriarcas anteriores à promulgação da lei no Sinai, eles não receberam essas ordenanças. Entendeu? Então, aí, pela lógica, né, pela construção do argumento, o adventista ele diz assim: não, mas Jesus Cristo disse que o sábado foi feito por causa do homem e, portanto, se foi feito por causa do homem, ele deve ser utilizado, ele deve ser observado. Quer dizer, é uma mistura de argumentos, de ideias que não fazem o menor sentido. Por quê? A construção do argumento adventista com relação a esse versículo, sábado foi feito por causa do homem, ele quer dizer o quê? Que já que Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, então o sábado deve ser guardado e ele, portanto, é para todo o gênero humano. Mas Jesus Cristo não disse esse versículo, não disse essa frase para todo o gênero humano. É um grande problema achar que a Bíblia, que tudo que está escrito ali se aplica diretamente a nós hoje, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Se aplica sim ao judeu. Ao judeu se aplica, porque isso é uma lei para eles. Mas para nós não. Então, veja, olha só, o contexto de Marcos 2, 27 a 28, não mostra a universalidade do sábado. Porque existia ali uma discussão entre Jesus e um judeu. E ali eles estavam tratando essa questão sobre o sábado. Quando Jesus fala o sábado foi feito para o homem, ele está falando para o judeu mesmo. Porque já que a discussão girava entre eles, em torno dos aspectos da lei, da ordenança do sábado, é óbvio que o judeu sabia que o sábado era de posse judaica. Então, o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: olha, não deixe o sábado, o mandamento, ser supervalorizado acima das suas necessidades. Se cair uma ovelha no dia de sábado, você vai observar o mandamento? Ou você vai tirar a ovelha de lá e não deixá-la morrer? Então, qual tem primazia? Deixar uma pessoa ou um animal morrer ou guardar uma lei? Então é preciso que você tenha em mente que a vida é superior a qualquer lei, a qualquer mandamento. Era isso que Jesus estava ensinando para o judeu. Isso que está em Marcos. Jesus não estava querendo dizer que com isso nós, os brasileiros do século 22, ou os povos de outras nações devem guardar o sábado, porque Jesus disse: olha, o sábado foi feito por causa do homem. Se foi feito por causa do homem, então o homem é superior ao sábado. O versículo deixa isso claro. Então ele não é um mandamento para todo o gênero humano, para todas as nações, entende? Não é isso que Marcos está dizendo. E aí eu
eu gostaria de encerrar por aqui, né? Já estamos aí com quase 30 minutos de vídeo, dizendo isso, que, em primeiro lugar, os mandamentos têm importância? Tem para o judeu, tem para o judeu. Os judeus, existe até um artigo na internet, né? Se vocês quiserem procurar, procurem lá. Os judeus, os rabinos judeus ortodoxos afirmam que o sábado não foi dado a toda a humanidade antes do Sinai. Existe aí claramente a explicação do porquê esses mandamentos não foram dados a toda a humanidade, mas somente aos judeus. Como eu disse, a posse dos mandamentos e da lei, de forma geral, é deles. Eles é que a compreendem. A lei foi dada a eles, Israel. Não adianta você dizer assim, nós somos o Israel espiritual. Isso não tem fundamentação. Porque o cristão, na sua maioria hoje, apesar de se afirmar como Israel espiritual, não guarda sábado. É só os adventistas e as igrejas sabatistas, de modo geral. Então a conclusão é, os 10 mandamentos existiam no Éden? Eles foram dados para Adão? Adão guardou o sábado? Não. A resposta é não. Por quê? Primeiro, porque a lei não existia antes de ser promulgada no Sinai. Segundo, porque os mandamentos não faziam nenhum sentido para Adão. Raciocina, por favor, raciocine. Haveria sentido Deus dizer a Adão, olha, não furtarás. Furtará quem? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Para Adão e Eva? Só se era para Eva, né? Honra teu pai e tua mãe. Quem? Quem eram os pais de Adão e Eva? Entende como não faz sentido? Lembra-te do sábado para o guardar e o santificar. Adão foi criado no 6º dia, não trabalhou aquela semana e não trabalhou depois, né? E aí observou o sábado. É isso mesmo? O argumento é esse? Não faz o menor sentido. Então, assim, que fique claro que, mesmo antes da lei ser proclamada, audivelmente, como o autor aqui adventista diz, no Sinai, o que Adão transgrediu, porque eles querem com isso dizer que Adão transgrediu uma lei, portanto os 10 mandamentos existiam, porque o pecado é a transgressão da lei, eles dizem. Mas existiu uma ordenança transgredida por Adão. E qual foi? Aqui está em Gênesis 2, 16, 17. Aquele texto ali, ele menciona uma ordem de Deus que Adão transgrediu, não é? E não o decálogo propriamente. Então, creio que deve ter ficado claro aí para vocês que Adão não guardou o sábado, que muito menos ele possa ter transgredido qualquer lei, porque não existia tal lei para ele ter cometido essa transgressão, e que esse argumento adventista, infelizmente, ele é falacioso. Né? Assim como eu disse no outro vídeo, que a questão que eu cheguei a mencionar, né? O adventista fala, irmão, é errado matar? É errado furtar? É errado desonrar pai e mãe? Então a lei é vigente. Não, não é por aí o argumento, eu menciono no outro vídeo. Peço que vocês deem uma olhadinha lá no vídeo, que o título é E quem é o meu próximo? Onde eu explico no vídeo que o próximo mencionado na Bíblia é o próximo do judeu, entendeu? Daquela tribo da que pertencia ao seu próprio povo. E da mesma forma aqui, o contexto mostra claramente que Adão e Eva, no texto de Gênesis, eles transgrediram apenas uma ordenança. E, portanto, não existia nenhuma lei, como os adventistas falam, né, a lei moral de Deus, que existia e existe eternamente. Em outros vídeos, eu quero fazer vários vídeos para poder explicar e não ficar muito longo, e outros vídeos vão trazer aí outros argumentos a respeito disso, né, sobre a questão da divisão entre lei moral e cerimonial, a questão a respeito de certas ordenanças que estão na chamada lei cerimonial, que tem caráter moral, como por exemplo, né, o Levítico 19, 18. Para os adventistas é considerado como lei cerimonial. Mas ali existe claramente um mandamento de caráter moral. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí quem é o próximo nesse versículo? O judeu. Amarás o teu próximo como a ti. Vamos procurar aqui só para finalizar esse vídeo. Levítico 19, 18.
Para encerrar o vídeo aqui, Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Entende? Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Quem é o próximo aqui? O próximo é aquele que era do próprio povo. Esse era o próximo. Portanto, a lei se aplica a quem? A eles. Esse era o próximo. E aqui diz que amar o teu próximo como a ti mesmo, que muitos hoje já alargam o mandamento, dizendo que é para qualquer um. Aqui na Bíblia não. Era próximo do meu povo. O teu irmão, aquele que vive no teu clã, que é teu vizinho de tenda, que pertence ao seu próprio povo. Esse era o próximo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma parte, nós vamos desenrolando aí outras partes, tá bom? Creio que ficou claro para todos vocês. Saudações teológicas, um grande abraço.